redator, vou falar um pouquinho para vocês da minha trajetória pelas agências e as empresas que eu já passei. E é interessante que é uma palestra de alguém que é de comunicação, né, que é o meu caso. Existem algumas pessoas também que eu vi, algumas pessoas que eu conheço, participantes aí que são da minha área, mas também tem vocês, a maioria, né, que é do PMI, que são de projetos, e acaba que a área de marketing, ela é totalmente dependente e integrada, né, das áreas de projetos das empresas e das disciplinas de projetos também. Então é muito bacana ver esse evento acontecendo com tantas pessoas de projeto e eu podendo, que sou de marketing, comunicação, podendo trazer um pouquinho dessa vivência para vocês. Vou falar um pouquinho primeiro da minha formação, quem eu sou, né? Então eu sou administrador de formação, sou pós-graduado em comunicação digital, tenho uma especialização também em planejamento de comunicação, tô agora cursando MBA em BI, e também fiz uma especialização no MIT em transformação digital. Das minhas experiências mais relevantes, né, hoje eu estou na BTC, como o Thiago mencionou, eu trabalho dentro da Elopar, né, do grupo Elopar, especificamente dentro de um produto bastante digital, né, desculpa, vocês vão ouvir o meu cachorro aqui um pouquinho, porque, né, casa. Então, hoje eu cuido especificamente da performance e de business intelligence de um produto da Elopar, que é a Veloy, que é um concorrente do Sem Parar e do Connect Car, né? Alguns devem conhecer. Antes disso, eu estava na Microsoft, onde eu era líder de mídia e BI para a América Latina. Então, eu fui responsável por um time lá dentro de uma célula de gestão digital da Microsoft, de todos os produtos. Antes disso, passei na Santa Clara e na 3A, que são duas agências aqui de São Paulo também, né? Sou do Vale, então comecei minha carreira lá, né, em comunicação, e depois vim para São Paulo em 2012, e desde então não fui mais embora, né? Já vão aí bem quase 8 anos, mais de 8 anos já, quase 9. Bom, eu queria começar aqui um pouquinho falando de performance, né? Performance e marketing, para mim, são palavras que jamais deveriam estar separadas, né? Porque hoje a gente fala assim, porque fulano trabalha com performance, porque fulano trabalha com digital, ou trabalha com marketing de performance. Então, na verdade, já começo desconstruindo o próprio título da palestra, né? Performance surgiu há uns anos como uma palavra dentro das agências, dentro das empresas, como aquilo que traz resultado, né? Aquilo que gera retorno direto para o negócio. Mas, na verdade, com o digital aparecendo, com as novas formas de mensuração aparecendo dentro do marketing, os novos modelos de negócios, os negócios digitais, na verdade, tudo sempre precisou ter performance, né? Todo investimento precisa performar de alguma forma. O que aconteceu, basicamente, foi que, com a mensuração que o digital entrega para a gente, acaba que o marketing foi impactado isso de uma maneira tão forte, né, que acabou se gerando aí uma subdisciplina, esse marketing de performance, né? Mas, na verdade, para mim, essas coisas jamais deveriam estar separadas. O segundo ponto o que se convém chamar de performance, né, hoje nas empresas, são as ações de conversão direta para o negócio, né? Então, é tudo aquilo que a gente faz que vai gerar um lead, que vai gerar uma venda, que vai gerar uma subscrição, por exemplo, no webinar, download de algum conteúdo, enfim. É tudo aquilo, todo aquele esforço que o consumidor, todo aquele esforço que a empresa faz para que o consumidor consuma seus serviços ou produtos de alguma forma. O digital é a grande estrela, né, desse contexto, porque acaba que o digital traz algumas coisas que os investimentos dito offline, né, não tem de maneira tão facilitada. Então, hoje você faz uma campanha digital, lança um produto digital, em 6 meses, 1 ano no máximo, você, no caso de um produto, você já consegue saber se aquilo vai ter sucesso ou não. No caso de produtos de gôndola, que demandam mais investimento offline, etc., no passado, a estratégia era, se pesquisava o consumidor, se lançava-se um produto que fosse atender uma necessidade,
ia-se com muito investimento para os meios offline, TV, mídia exterior e afins, e aí você via se dava certo, se não deu certo, triste, né? Tenta de novo. Hoje não, hoje você consegue ter um pacing de alteração, uma velocidade de mudança, né, da sua estratégia de investimento, muitas vezes até no mesmo dia, né? Então, é isso que o digital traz para a gente. Porém, uma avalanche que vem de baixo para cima transformou o modo como a gente executa essas estratégias e os processos. E eu acho que é isso que é o mais legal, né? Porque não mudou só do ponto de vista de estratégia. Para a galera que é de projetos, isso também tem um grande impacto. Porque se a gente precisa ser ágil na estratégia, imagine só como a gente precisa ser ágil também na gestão dos recursos, na gestão das execuções, né? Na gestão dos times. Então, para explicar, performance é resultado, né? E marketing de performance ou performance de marketing, seja lá como a gente chame, é resultado. Como que eu queria mostrar isso para vocês, né? Aqui era para ter tido uma pirâmide, mas enfim, entendam como se fosse um triângulo da esquerda para a direita, aonde que as empresas enxergam que a performance trabalha, né? Essas siglas, elas são siglas de marketing, né? Alguns devem conhecer. Então, por exemplo, o CPA é o custo por aquisição, o CPL, MQL, SQL são as siglas de custo de leads, né? Então, custo por lead, Marketing Qualified Lead, que são leads qualificados de marketing, e o SQL, que são leads qualificados de vendas. E aí a gente tem métricas de compra de mídia, de impacto, CPC, CPM, enfim. E aí a gente vai descendo nesse funil, né, até a gente chegar no custo de aquisição de um cliente. Isso seja seja lá para qual negócio ou indústria que a gente estiver trabalhando, né? Negócios digitais, produtos digitais, serviços, enfim. O que acontece? O marketing de performance, que trabalha aqui no fim desse funil, ele fez com que toda a cadeia anterior, que é mais focada em impacto, também começasse a ser mensurada com mais objetividade, né? Então, o digital trouxe esse desafio, que tudo precisa ser mensurado, né? E qual que é o objetivo de uma gestão com foco em performance? Otimizar essa jornada para transformar o negócio, né? Então, no fim do dia, o nosso desafio é fazer com que a jornada do consumidor por todo esse funil dentro do marketing, ela seja rápida, eficiente, ela seja útil, agradável, e por aí a gente tem, né, N coisas que precisam ser entregues, não só produto, como comunicação, enfim. E como é que a gente chegou até aqui, né? Esse é um outro gráfico também que eu gosto bastante, da McKinsey, e ele mostra para a gente um pouquinho de como que é a jornada do consumidor hoje, né? Anteriormente, você tinha uma compra muito mais linear. Hoje, não. O consumidor, ele considera a sua necessidade, ele faz uma coleta de informações, isso pelo digital, no boca a boca, seja lá por onde ele vai buscar essas informações, e aí ele chega no momento da compra. Esse momento da compra faz com que ele gere opiniões, né, que geralmente são traduzidas em menções em redes sociais e afins, o boca a boca que virou digital, né, e isso faz com que a gente gere aí um loop de lealdade, né. A McKinsey definiu isso há uns 10 anos atrás, com base nesse processo de transformação digital que a gente tem vivido. Quem fala muito sobre isso também é o Google. Não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito do Zemote. Ele já é um pouco antigo, mas ainda muito útil. Ele quer dizer, basicamente, Zero Moment of Truth, que é o momento zero da verdade. Então, para o Google, quais são esses momentos da verdade, né, que o consumidor vive? Ele tem um estímulo, ele tem o momento zero da verdade, que é o momento que ele é impactado pela comunicação ou por uma opinião de algum consumidor dentro das redes sociais. E aí ele tem o seu primeiro momento da verdade, que é quando ele vai até a gôndola, né? Ou que ele chega até o e-commerce, enfim, no momento que ele tem que tomar a decisão de compra. Seu segundo momento da verdade é quando ele vai consumir o produto, né? Então, todo o foco do marketing, todo o foco de entrega de um produto, de entrega de uma solução, tem que estar baseada nisso daqui, né? São 4 momentos
que o consumidor vai passar, e são os 4 momentos decisivos para a gente gerar valor para esse consumidor e, consequentemente, para o nosso negócio. O estímulo, a compra e a experiência, né? Então, isso tem implicações estratégicas e táticas, né? O que acontece? Como essas experiências elas são constantemente compartilhadas dentro do digital, com esses produtos e serviços, isso acaba gerando dezenas de camadas de dados, né? Então, experiência, compra, opinião, enfim, vários rastros digitais que esses consumidores vão deixando, impactando aí o nosso negócio, a nossa marca, né? E isso faz com que se gere, eu gosto de chamar bastante de FOMO organizacional. O que é o FOMO, né? FOMO é uma sigla na propaganda que quer dizer medo de perder, ou em inglês, né, Fear of Missing Out. Então, por exemplo, moda se usa muito disso, né? Ah, tá acabando, olha só, a coleção verão, venha, imperdível. Essa sensação de que a gente está perdendo alguma coisa, né? Não sei se vocês já sentiram isso, mas aquele hype, né? Algum lançamento de um filme, olha, venha, vai. Essa sensação que a propaganda causa na gente, eu gosto muito de falar que isso também acontece dentro das empresas, né? Como as coisas são muito rápidas, as opiniões são muito rápidas, a mudança é muito rápida, isso faz com que os líderes sintam esse medo, né? Esse impacto pela transformação digital, que fala assim, cara, meu negócio está perdendo alguma coisa, né? Eu tô atrás, né? E para responder a isso, tem uma coisa que a gente precisa fazer, né? Que é a disponibilidade de dados. Quando a gente disponibiliza dados, mostra a experiência, a gente está contribuindo para reduzir essa ansiedade e, ao mesmo tempo, para dar suporte à tomada de decisão, né? Então, isso é muito importante quando a gente vai falar de performance, BI e afins. Essas duas coisas, né, vão fazer com que esses líderes ou com todos os envolvidos no processo tomem decisões mais ágeis, mais assertivas, mais eficazes, eficientes, responsivas, mensuráveis e escaláveis. Eu gosto de usar essas palavras porque é exatamente isso que o consumidor espera quando a gente vai falar de uma experiência hoje, né? Ele quer algo rápido, que funcione, que responda, que seja responsivo, né? Que funcione onde ele esteja, que seja assíncrono, que esteja no celular, que esteja no computador, que funcione na TV, enfim. Mensurável, porque é importante, né, para o negócio que seja mensurável, as famosas metas SMARTs, né? A gente vai falar um pouquinho de OKR, e também que seja escalável, né? Porque muito se fala hoje sobre growth marketing, sobre essas questões de crescimento exponencial, né? Então tá todo mundo buscando isso, coisas que ganhem escala rápida. Não existe fórmula mágica, né? Nada ganha escala sozinho, tudo precisa de investimento, estratégia, paciência, não tem fórmula mágica. Mas basicamente esse framework aqui é muito do que eu venho vivenciando nas minhas últimas experiências. Não sei, gente, queria parar um pouquinho para saber se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário. Vocês estão vendo a tela. O Thales perguntou, se não comprar vai acabar? Isso, exatamente, é isso, né? Eu vou deixar assim, porque daí eu consigo ir vendo aqui o chat, se vocês falarem alguma coisa. É isso, esse FOMO é isso, né, na publicidade, é esse medo, se não comprar vai acabar, se você não vier logo, né, esse senso de urgência é um trigger da propaganda que a gente usa bastante, né? E essa ansiedade, como eu disse, ela acaba acontecendo também dentro da empresa. As pessoas ficam ansiosas, porque elas acham que estão perdendo alguma coisa, ou alguma oportunidade, e isso acaba gerando uma cascata, né? Uma coisa meio, como eu posso dizer, uma pressão, né, na maioria das empresas, que muitas vezes não é tão saudável, né? Então, como que nós, como gestores, como vocês que trabalham com projetos, né, na gestão do dia a dia de recursos e afins, a gente tem que trabalhar, na verdade, para mitigar isso, né? Não adianta a gente achar que só porque o mundo está indo só porque a grama do vizinho está indo na velocidade 55, a gente tem que ir também, né? A 200 por hora. Não é assim. Cada empresa tem o seu tempo e cada solução tem o seu momento. Então, assim, essas soluções, elas não nascem sozinhas, né? E nem se a gente continuar gerindo nos modelos tradicionais. Eu trouxe isso daqui, esse gráfico da Altimer,
que ele fala um pouquinho de estágios de transformação digital, né? E eu já estive em empresas aí em alguns estágios mais próximos da direita e alguns um pouquinho mais próximos da esquerda. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Dessas que eu ainda inclusive chama de efeito manada. Sim, Daniel. Eu não conheço o efeito manada, mas vou pesquisar. Falando um pouquinho aqui de transformação digital, né? Ô, Gustavo, Oi. só tem duas perguntas, tá? Uma do Claro. Alexandre, que é uma coisa que mais prática que ele perguntou. Se existe algum exemplo de cliente de vocês que já aplicou essa metodologia, o Sim, FOMO? o FOMO. E, Sim, a em maioria das vezes. sequência, Sim, assim, o Guilherme também me pergunta minha, o trigger. que seria esse trigger e como a gente consegue medir o sucesso dessa metodologia? Tá, primeiro do FOMO, né? O FOMO, eu vou dar um exemplo clássico agora que a gente fez de Veloy mesmo, né? Quando a gente... Acho que Veloy nem seria o melhor exemplo. Vou dar um exemplo do mercado de moda. Quando de um outro cliente, sem ser da BTC, mas a Topshop, que foi uma rede de lojas que teve aqui no Brasil um tempo, e eles são, na verdade, londrinos, eles aplicam, né, nas coleções deles o modelo de fast fashion, que é a mesma coisa que a C&A faz. C&A, entre outras redes aí, né, Renner e afins. Essa questão dos lançamentos rápidos, né, dos ciclos mais rápidos, de abandonar o ciclo de fazer 4 coleções e ir para, tipo, às vezes 10, 12 coleções por ano, isso gera FOMO nas pessoas, né? Gera o fear of missing out. Caramba, já mudou. Nossa, eu tenho que ir logo, senão essa coleção já não vai estar mais disponível. Então, isso é FOMO. Além disso, na BTC a gente usa isso praticamente todos os dias, né? Sempre que o cliente fala, precisamos criar senso de urgência, a gente está lá gerando isso. Por exemplo, vou dar um exemplo prático que eu vivi agora, né? A Veloy está dando 12 mensalidades grátis, em comparação ao Sem Parar, que não tem esse benefício. A gente fez uma comunicação agora, no último mês, falando que as 12 mensalidades grátis iam acabar, né? Isso gerou, de fato, não posso abrir números aqui, mas de fato isso gera uma performance, uma performance maior, né? Quando a gente, só fechar aqui, quando a gente acaba colocando esses pontos, né? O trigger, a sua pergunta, o que é o trigger? O trigger é o que faz com que a pessoa tome ação, né? Qual vai ser o trigger qual vai ser o gatilho, né? Traduzindo, a galera tá usando muito essa palavra, né? Porque isso é um gatilho para mim. E é isso mesmo. O que me faz disparar determinado comportamento? Então, o que faz o consumidor sair da poltrona e tomar uma ação? Putz, de repente, para um produto como Microsoft, por exemplo, a tomada de ação está ligada que a empresa ofereça segurança, né? Porque, enfim, a Microsoft fala muito sobre transformação digital e segurança é um trigger, né? Se você não vai migrar o seu banco de dados por exemplo, de um data warehouse para nuvem, se você não se sentir seguro. A partir do momento que a Microsoft consegue, na sua comunicação, nos seus esforços de negócio, passar segurança para um stakeholder, né, para um decisor, isso passa a ser um gatilho, né? Eu me sinto seguro, então, ok, eu vou fazer essa migração sugerida. Cada negócio tem a sua forma, né, de gerar esse gatilho e depende também do que a gente quer mexer no consumidor. Bom, é isso, espero ter respondido, gente. Qualquer coisa, chat. Bom, aqui eu coloquei um pouquinho sobre estágios de transformação digital, né? Esse gráfico é da Altimeter, desculpa, eu gosto bastante desse processo. E aqui ele fala de alguns modelos, né? O business as usual, que são aquelas empresas bem ciladas, né? Bem silos, cada um na sua mesa, ninguém olha para a cara de ninguém. E elas acreditam que os processos atuais dela vão responder à transformação digital e tá tudo certo. Aqui a gente tem o segundo passo, que é o presente ativo, né? Que é quando as pessoas já começam a ver que o digital pode melhorar alguns processos. Já começam a testar algumas coisas,
a já abrir um pouquinho a cabeça para outras formas de execução, né? E afins. O terceiro é o formalizado, né? O formalizado, eu acho que já tem bastante empresas no Brasil que já estão nesse estágio, né? Que elas já começam, de fato, a colocar testes na sua rotina. Então, os testes começam a, de fato, impactar o negócio, né? E teste, quando eu falo, é testar não só no marketing, eu tenho experiências mais com teste de marketing, mas a cultura de teste, ela pode, enfim, ir desde produto até pesquisa, passando por RH, enfim, em N questões, né? O teste, a metodologia científica. O estratégico, que é quando grupos individuais reconhecem que a colaboração na transformação digital pode, de fato, levar o negócio à frente. E depois tem os outros dois passos, que é o convergido e o adaptativo e inovativo. Esses passos que a Altimeter coloca são empresas que já têm comitês de transformação digital. Eu trabalhei na Vivo durante 3 meses só, num projeto bem curto, mas era um projeto de transformação digital. Eles têm um departamento dentro da Vivo chamado o Lab da Vivo, né, que são várias squads, e divididas também em tribos, que fazem inovação, tanto para B2B quanto para B2C, e a responsabilidade desse Lab é fazer a transformação digital da Vivo. Então, é um processo já maturado, né, um processo instaurado com um comitê e com um time específico para fazer isso. Então, é bem interessante olhar esse gráfico aqui para a gente saber os estágios, né, que a gente passa até chegar lá. E esse outro aqui eu trouxe, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, tá. Boa, valeu, Guilherme. Esse gráfico aqui, ele mostra para a gente um pouquinho das áreas de foco de transformação digital, que eu achei interessante. Vocês podem ver que TI e marketing, né, elas estão muito próximas, né? A TI é o primeiro lugar onde a transformação digital acontece, mas quem faz as iniciativas, né, aqui está o serviço de suporte ao consumidor, né, em segundo lugar. Quem precisa, né, por onde deveria. E aqui quem toma as atitudes é exatamente o departamento de TI e marketing, advertising, que é propaganda digital. Então, assim, está intrinsecamente ligado a nós, né? A nós unirmos os dois departamentos, a conversarmos mais. E esse é exatamente o passo que eu coloco, né? O passo importante é unir esforços. Então, quando a gente fala de marketing, que tem que ter projetos dentro, fornecer insights e dados third party, né? Porque marketing é o coração dos dados, né? A gente está aqui a gente está na frente do consumidor, né, dos touch points do consumidor. Não é o único lugar que capta dados, é óbvio, né, existem várias pessoas que fazem interação com dados dentro da organização, mas marketing é um dos pontos, né, um dos departamentos que tem que mais geram, né, que tem os pontos de contato com o consumidor. Depois a gente tem produto, que precisa pensar priorizando na esteira funcionalidades que respondem ao consumidor e não às ansiedades internas, né, de um negócio, porque esse é um ponto muito importante. A gente tem muito poucas empresas no Brasil ainda, na minha visão, que são centradas no consumidor, né? Ainda tem muita coisa que é centrada na venda ou centrada numa cultura muito vertical, né, não tão horizontal. Então, isso é importante na hora de priorizar, né? Dar atenção à experimentação científica, ao que, de fato, o consumidor precisa, né? E não a outras vozes. E aí a gente também tem a tecnologia da informação, né? Que vai garantir escalabilidade, acessibilidade, segurança. Então, isso pode parecer bobo, mas, assim, eu já tive muito desafio, principalmente na área de seguros, né? Que eu atendi bastante. De empresas ciladas, né? Que o TI acaba não conversando com o marketing não conversa com o TI, e aí começa a se atropelar, ou enfim. Isso é muito comum, né? Isso é super comum, né? Vocês trabalham com projetos, vocês devem ter vivido situações assim. E o trabalho eu trabalhando em agência, né? Sempre tentei ser muito mais do que um comunicador, sempre tentei ser um consultor mesmo, né? Como é que eu faço para unir as partes para que a experiência chegue na rua, chegue no consumidor, né? Então, esse é um dos grandes desafios.
Gustavo, Oi. só uma pergunta sobre justamente esse item. Como que Sim. vocês, da equipe, vamos dizer assim, de marketing, da área de marketing, fazia a junção com a equipe de projetos e TI? Então, no caso, depende, né? Hoje na BTC, no cliente que eu trabalho, existem recursos de projetos dentro de cada departamento. Então, marketing tem o seu recurso de projetos, produtos tem o seu recurso de projetos, e essas pessoas elas acabam se conversando para que as priorizações aconteçam, né, de forma integrada. É desafiador pra caramba, porque, tipo, às vezes o que é prioridade do ponto de vista de marketing, às vezes não é prioridade do ponto de vista de produto. Então, e aí, né? Quem tem a razão? No fim, deveria ser o consumidor. Então, a gente sempre tem que se esforçar para ouvir a voz dele e falar, cara, o que tem que ser priorizado é o que o consumidor quer, né? Baseado numa pesquisa, baseado em alguma visão que se tenha da necessidade dele. Então, projetos acaba ficando dentro de cada departamento. Mesma coisa na Microsoft. Lá também cada time tinha o seu gestor de projetos, né? Então, o marketing tinham 2 gestores de projetos que tinham contato com as áreas de negócio. Calma aí, gente, que desligou aqui. Aí, com as áreas de negócio para executar as coisas dentro do marketing. Porque projeto em marketing é muito diferente de quando a gente vai falar assim, o projeto em produto, ou projetos, né, maiores que dependem de esforços diferentes. O projeto dentro do marketing é muito dinâmico, é quase como um estrategista ali, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu só uma coisinha. A tua apresentação não está na tela pra Não? gente, tá? Peraí. E como que vocês lá na ABTEC fazem? Porque, pelo que eu estou vendo, as mudanças são muito rápidas. Sim. Como que vocês gerenciam isso? Porque um time vai estar desenvolvendo, o outro vai estar implantando, aí na hora que você vai ver o consumidor, né, o cliente final, já Uhum. mudou. Como que É, vocês gerenciam isso? olha, não é fácil. Por exemplo, vou dar um exemplo agora do Covid, né? Do coronavírus. Isso impactou a gente de uma maneira muito, muito forte, né? A gente tem, enfim, diversos clientes com não só Veloy, mas a gente também tem Peugeot e Citroën, Grupo Pão de Açúcar, enfim, negócios que são de fato muito impactados pela crise. E o negócio é, cara, sentar, respirar, entender os planos de ações que a gente precisa colocar de pé e ser ágil, né? Então a gente tenta muito trabalhar no sentido de não fazer uma produção muito que é o waterfall, né? Que a galera fala, né? Que é um faz, depois o outro pega. Não. Um já está fazendo a comunicação, enquanto o outro já está desenhando o plano de mídia, enquanto a outra enquanto eu já estou fazendo, eu que fico mais na parte de métricas, né? Já estou deixando o dashboard de pé para que tudo entre junto, né? Para que tudo entre, que cada parte trabalhe sozinha. Então a gente tenta fazer isso, nem sempre dá certo, às vezes, às vezes, óbvio que dão problemas, mas sempre dentro dessa questão. E a gente tem squads, né, dentro de alguns clientes. Alguns clientes têm alguns modelos in-house, né, que é o meu caso. Eu fico numa squad, e aí a gente tem gerentes de projetos em cada squad, né, e que respondem ao PMO, que é o Thiago Carneiro, que fica na sede. Mas cada squad a gente busca fazer com que eles tenham o máximo de autonomia, né, para resolverem seus próprios problemas. Então, cada squad tem o seu redator, tem o seu DA, tem o seu desenvolvedor, dependendo da necessidade. Putz, aquela squad precisa de 2 GPs, então a gente aloca 2 gerentes de projetos e assim vai. Entendi. Então é aquela máxima, né? R, mas corrija rápido. É isso aí. O Daniel aqui, ele colocou só um comentário que acho que foi muito a ver com o que você está colocando. Uhum. A questão, né, da cultura de servir ao consumidor, Uhum.
é a prática do design thinking. Vocês utilizam isso muito lá? Então, design thinking não tanto, porque a gente acaba trabalhando muito mais com brainstorming, com metodologia para pensar propaganda, né, pesquisa qualitativa, mas o design thinking eu tive muito contato na CIT, né, vocês devem conhecer, a CIT é uma consultoria de transformação digital, mas tem tudo a ver, tá? O design thinking ele tem muita aplicação para produto, quando a gente vai pensar em jornada, né, também. Agora, no atual projeto que eu estou trabalhando, a gente também está participando de um processo de design thinking para pensar feature para produto, então tem tudo a ver, sim. Legal. E a última pergunta aqui, só acho que para complementar do Adalberto, ele pergunta se na BTEC, né, a TI conversa com marketing. Na BTC, a gente não tem, na verdade, marketing, né? Eu acho que seria uma pergunta mais focada para os meus clientes, talvez, assim. Na empresa que eu estou hoje, sim, né? Na Veloy, na Elopar, existe uma sinergia muito grande. Mas, por exemplo, teve uma seguradora que eu atendi, que eu não vou citar o nome, né, por questões éticas, mas o TI era uma briga constante com o marketing. O marketing queria LP no ar, aí o TI não podia priorizar, era uma loucura. Aí o TI achava que o X era deles, aí o marketing achava que não era. Então, existem essas brigas, né, de onde começa um, aonde termina o outro. Eu acho que esses dois departamentos estão aprendendo ainda a conviver. Tá certo, então. Muito obrigado, Gustavo. Como funciona TI funciona TI numa agência de publicidade em competição com os projetos como funciona TI numa agência de publicidade em competição com os projetos da própria TI. Tá, sim, perfeito. Então, a TI da BTC, ela tem um time, né, bem grande, eu acho que são umas 10 pessoas, assim, para uma agência é considerado um time grande, e tem um time que cuida só de infra e tem um time que cuida só de helpdesk. Acaba que, assim, algumas coisas são, o que é priorizado é o que vai manter a comunicação do time funcionando, principalmente agora. A gente está todo mundo de home office, então os esforços do TI foram todos em manter, né, tem mais de 250 pessoas na BTC, em manter todo mundo trabalhando em casa, com VPN, com conexão funcionando, enfim. Tá bom? Continuando aqui, então, a gente correr, que já é 21, um pouco de prática, né? Falando um pouquinho de prática agora. E aí eu trouxe um pouquinho de OKRs, né? Assim, não aplico isso tanto hoje na Veloy, mas em outros clientes já tive bastante contato, principalmente na Vivo. A Vivo é uma empresa que está pensando muito hoje nesse sentido de OKR, né? OKR quer dizer Objective, né? Faltou um C aqui, olha isso. Objective and Key Results, né? Objetivos e resultados chaves. É um framework, né, para falar de metas, utilizado por grandes empresas de tecnologia, e não foi criado pelo Google, foi criado, na verdade, dentro da Intel, eu não diria nem pela Intel, né, foi um cara chamado John Doerr que criou esse conceito das OKRs, e a fórmula da OKR é muito simples, né, ela fala sobre metas. Então, de uma forma ou outra, quando a gente fala de OKR, né, o que é uma OKR? É um KPI, só que de uma maneira um pouco mais prática e motivacional, né, para desenhar uma meta. Então, quando a gente vai falar de uma fórmula de um OKR, ela simplesmente diz o seguinte: eu vou tal coisa medido por tal coisa, né? Tão simples quanto isso. Então, por exemplo, esse eu vou, ele sempre precisa ser qualitativo, né? O que eu vou fazer, né? Então, sei lá, o que eu vou executar e como eu vou ser medido. Então, indo um pouquinho para o exemplo, eu vou vender mais e eu vou ser medido por aumentar a média de visitas do site em 30%, aumentar a taxa de conversão em 1%. Então, sempre de maneira muito prática, você tem que definir aquilo que você vai fazer e como você vai ser medido por aquilo. Isso pode ser usado tanto para você definir uma meta pessoal, quanto para uma organização definir as suas metas estratégicas para cada departamento, né? Então, o marketing ou produto está dizendo que vai aumentar o market share em 2% no próximo semestre.
Ah, beleza, como que vocês vão fazer isso? Eu vou aumentar o market share medido por aí as métricas, participação de mercado, enfim. Essas OKRs, elas podem ser tanto de atividades quanto de valor, né? Então, as metas, elas podem ser divididas dessas duas formas, né? Geralmente, as metas de atividades, ela tem entregáveis muito, muito claros. Então, é lançar a versão beta de um produto, ou vou lançar um guia de monetização, criar um novo programa de relacionamento, desenvolver uma nova campanha de captação de leads, enfim, são questões de entrega, né? Então, quando a gente vai falar de projetos, a gente pode muito se basear nessas OKRs para serem metas, né? Então, eu vou criar algumas OKRs de atividades, que são as entregas macro, e depois posso criar OKRs de valor para definir essas entregas. Então, as OKRs de valor, elas sempre falam de mover valores, né? Então, aumentar o Net Promoter Score de X para Y, ou manter a aquisição de clientes em uma média semanal de X. Sempre são metas mensuráveis. Aí tem aquele conceitinho que todo mundo já conhece, né? Do SMART, né? De serem metas mensuráveis, curtas, executáveis e afins. E aí, quando a gente vai falar de desdobramento, né? Basicamente, elas ficam assim, né? Então, por exemplo, os OKRs que são em atividades, você coloca, criar um programa de engajamento. E aí você tem um resultado atrelado a isso. Então, beleza, você vai criar esse programa. Isso é um objetivo de atividade. E o que isso vai entregar? Ah, isso tem que aumentar o engajamento do funcionário de X para Y, né? Se a gente está falando numa execução de marketing, eu preciso desenvolver 3 LPs. Tudo bem, mas que resultado você quer entregar com isso? Eu quero gerar tantos leads, ou eu quero aumentar a conversão de leads de X para Y, ou eu quero reduzir o custo de aquisição do cliente X para Y. Então é muito legal esse modelo, porque ele faz com que as entregas que o negócio está pedindo, elas sejam de fato mensuradas por objetivos, né? Então, tá bom, você quer fazer isso, mas para que você quer fazer isso? Com que objetivo, né? No marketing, né, só para vocês terem um pouquinho de noção, quando a gente fala dos objetivos de marketing, né, eles podem ser traduzidos em OKRs também. Aqui está KPI, né, mas é assim que a gente olha o funil, né, de marketing. A gente tem lá os CPM, os cliques, os engajamentos, as conversões, ou então a repetição de uma conversão, né? E o funil de marketing é muito claro, né? A gente precisa sempre criar awareness, influenciar a consideração, levar a ação e depois criar a lealdade, né? Então, dá para traduzir os objetivos de marketing em KPIs muito claros para cada fase, dependendo daquilo que você estiver trabalhando, do produto que você estiver trabalhando. Como que é uma rotina baseada em objetivos? Aqui eu vou trazer para vocês, eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma grande empresa de tecnologia, fica a dica, como funcionava lá, né? A gente tinha a missão de fazer com que essa empresa, com que essa marca, dentro do seu contexto global, se tornasse a segunda região da companhia com mais engajamento nos canais digitais. Região, quando eu falo, é América Latina em relação à Europa, Oceania, enfim. A gente sabia que a gente não tinha como passar os Estados Unidos. Isso a gente já sabia, porque, né, enfim, a marca é de lá, os esforços são de lá, então não tinha como. Como que era a rotina? A gente tinha rotina para olhar as métricas, olhar como se moveram as OKRs, como se moveram os KPIs que a gente tinha definido em quarter, né? Por que é importante esses quarters? Porque, geralmente, quando a gente vai olhar resultado semanal, olhar resultado mensal, gera uma rotina muito cansativa, muito tática, e a gente não consegue engajar as lideranças que a gente precisa. Então, lá se definiu que uma vez por trimestre, a gente teria uma grande revisão das metas e das métricas que a gente estava acompanhando nesses Quarterly Business Review. Essas rotinas, essas cerimônias de revisão dos resultados, elas são muito ricas para você engajar a alta liderança, gerências de produtos, enfim, pessoas que vão tomar a decisão, né? Porque não adianta a gente achar que os negócios se movem de semana em semana, né?
dependendo do tamanho da empresa, as coisas não mudam tão rápido, né? E no caso dessa daqui, que é uma gigante de tecnologia, não adianta eu querer mostrar um relatório no mês falando que a taxa de rejeição do mobile está super alta e tem que mudar amanhã o site. Não é assim que funciona, né? Tinham instâncias de aprovação, instâncias com DevOps, e por aí ia. Então, essas rotinas aqui, elas eram bem ricas, né, de revisão do resultado por quarter. Quando a gente fala dessas revisões, para vocês terem noção de algumas métricas que a gente acompanhava, né? Então, taxa de engajamento, Net Promoter Score, a taxa de conversão de MQLs, que eram os Marketing Qualified Leads, né, que a gente chama, e Share of Voice. Tudo isso estava disponível num dash. Então, isso que é importante, né? A gente não vai fazer várias reuniões, mas a disponibilidade desses dados, elas têm que ser o mais curta, né, o mais disponível possível, porque isso vai diminuindo a ansiedade das pessoas que são dependentes daquele resultado, né? E aí, no fim, a gente sempre olhava um objetivo, que era um índice de engajamento, né, que era um índice de marketing que essa empresa usava. Então, essas métricas táticas aqui, elas serviam no final para a gente chegar nesse grande resultado. Uma coisa que é importante também, a gente falou bastante de teste, essas hipóteses, né, testes e revisão das prioridades, elas eram feitas de um quarter para o outro. Não é o ideal, tá? O teste, na verdade, o ideal de um teste é que ele seja feito, que a gente faça ele com mais recorrência, né? Ideal também que não se teste muita coisa junta também, porque senão você enviesa, você perde o controle. Mas, nessa empresa em específico, a gente definia testes, um roadmap de testes, de comunicação, de tom de mensagem, de audiência, coisas de marketing, né? Se vocês transportarem isso aqui para produto, a gente pode falar, sei lá, de feature, enfim, de N questões de teste. E aí a gente sempre ia revisando os resultados desse teste de um quarter para o outro, para ir melhorando, né, com base em evidências científicas ali desses testes. Eu queria falar um pouquinho também de teste AB, eu vou rapidinho para cá, que eu acho que, né, o tempo está um pouco curto. Eu gosto muito de teste AB, porque assim, gente, teste AB é rico, né, é o coração de otimização, é o coração de uma gestão de performance. Por quê? Quando você faz um teste, o próprio nome já diz, você está eliminando o achismo, né? Então, fulano falou, eu acho que se a gente fizer isso, pode performar de tal forma. Sempre duvide disso, né? O teste AB serve exatamente para tirar a prova dos 20. E esses testes, eles podem ser de N coisas, eles podem ser de N áreas, podem testar diversas coisas. Usabilidade, design, oferta, mensagem. Usabilidade, às vezes a posição de um botão pode aumentar a sua taxa de cliques ou conversão em tipo 30%, 40%. É assustador, mas acontece. Teste de design, cor de fundo, cor de banner, enfim, elementos na imagem, né, pessoas, gênero das pessoas que estão na imagem, tudo isso também afeta a performance. Teste de oferta, né, também, qual oferta, o consumidor é sensível, né, quando a gente olha no mercado aqueles preços, né, R$ 2,99, isso nasceu de um teste AB, né, isso não foi uma coincidência. A gente compra mais quando a gente vê um número que não é redondo, né, isso nasceu de um experimento científico. E quando a gente vai definir o que testar, sempre definir só uma métrica, tá? Então, sempre falar assim, putz, estou testando a mensagem A ou a landing page A com um cachorro e a landing page B tem um gato. Sempre uma variável só e sempre uma métrica. Então, o que eu estou olhando? Estou olhando custo de aquisição, estou olhando venda, estou olhando acesso, né? E depois você define também, desculpa, tá repetido aqui, define uma significância estatística. Existem milhares de calculadoras de teste AB na internet, é só vocês jogarem calculadora de teste AB, e eles vão falar para vocês quantas amostras vocês precisam para fazer um bom teste AB. Isso é o coração da gestão do marketing de performance, né? Isso faz com que as decisões sejam baseadas em dados e em experimentos, tá? Então, o teste AB realmente é bem útil.
Se tem alguma dúvida? Deixa eu ver, alguém falou aqui. Pode dar alguns rápidos exemplos de teste para marketing. Posso? Claro. Teste AB para marketing. Por exemplo, você vai fazer uma campanha de gratuidade, né? Você quer dar alguns meses grátis do seu serviço para que a pessoa adquira e depois você começa a cobrar uma mensalidade dela. Você pode fazer um teste de uma campanha dando 2 meses grátis versus 5 meses grátis e entender o que converte mais, né? Nem sempre as pessoas são tão sensíveis assim à gratuidade quando a gente pensa. Às vezes, você converter menos, né, de 2 meses grátis, compensa mais do que você converter muito na de 5 e não ter faturamento, né? Então, tem que avaliar isso. Você pode testar também, como eu falei, cor. Você faz um conteúdo em social, com o fundo azul e o outro com fundo branco. E aí você entende qual dos dois gera mais taxas de cliques. Outro teste de marketing que pode ser feito é teste de posicionamento de botão. O Facebook faz muito isso, né? Eles fizeram ontem, colocaram o botão de menu no centro. Isso é um teste de usabilidade, na verdade, mas ainda assim é marketing, né? Tá dentro. E o botão de menu à direita. E aí você entende o que gera maior interação, o que gera mais negação ali, né? Menos bounce rate. Mas no marketing é muito isso, é muito teste de audiência também. Por exemplo, você pode fazer um teste veiculando a campanha para homens e mulheres em separado, né? E de idades diferentes, outras variáveis, pode colocar região, com dados aí, né? Você consegue fazer muitas variáveis de audiência. E você faz esses testes para entender qual performa melhor. Existem muitas ferramentas que fazem esse tipo de teste de audiência, de peça, de maneira automatizada, né? Então, com inteligência artificial hoje, você pode ter tem um parceiro nosso que faz inteligência artificial para o Facebook e eles testam 50 segmentações em um dia, né? Uma loucura. Humanamente é impossível fazer isso, mas a máquina consegue. Então, são alguns exemplos de teste. Gustavo, Oi. só aproveitando essa tua resposta, a grande maioria dos testes que são feitos em marketing são empíricos? Ou seja, você vai lá na tua amostra, sei lá, no teu público, testa e depois analisa o resultado? Sim, a maioria é empírico, ou às vezes a gente faz o que a gente chama de pré-teste, né? Existem empresas que, enfim, têm marcas muito fortes e que têm medo, né, enfim, dar desculpa a palavra, mas dar uma cagada com uma campanha em específico. Aí o que é feito? É criado uma peça, quase se cria a peça publicitária, quase chega no final da produção dela, e essa peça é apresentada para um grupo controle. E aí é analisada a reação desse grupo. Se a reação for positiva, a campanha vai para a rua. Se houver algum tipo de rejeição, a campanha cai. Então, é muito comum ser feito isso com marcas que são muito consolidadas, né? Então, aí você vai estar falando de Coca-Cola, de Skol, enfim, marcas que podem ser prejudicadas por uma campanha que possa vir gerar algum tipo de dano, né? Então, nem todos os testes vão para a rua, assim, existem os pré-testes também. Entendi. E tem mais, acho que eu perguntei, mas também tem do Alexandre, uma pergunta que acho que é muito mais na questão estratégica, é essa mesmo. Ele fala que assim, a CT usa o OKR há muitos anos, né? Como vocês usam na agência. Como que vocês fazem lá o plano de performance e como que vem o planejamento estratégico do board e como que vocês derivam para o OKR? Então, Sim. acho que também é mais ou menos a minha pergunta. Fala assim, olha, o pessoal define aquelas metas estratégicas, macro, e depois isso tem que ser desmembrada para cada setor para fazer a análise de performance, né? São as metas táticas. Como que vocês conseguem, vamos assim, juntar esses dois temas, né? Esses dois tipos de planejamento dentro da empresa? Então, acho que a pergunta, quando ele fala, né, que a CIT usa anos, de fato, a CIT usa anos mesmo, até porque o coração deles é TI, né? No caso da BTC, a gente não aplica a metodologia de
de OKR na agência, né? O meu cliente específico usa OKR, mas a agência em si, ela segue o modelo analítico que cada cliente define, né? Então, a BTC em si, ela trabalha muito mais com o BI voltado para si mesma, né? Ela não chega como a CIT, ela faz diferente. A CIT vai lá, ela chega no cliente e ela transmite OKR na gestão do próprio time dentro do cliente. No nosso caso, não. A gente vai depender da natureza do desafio de negócio do cliente. Porque a gente não trabalha com gestão, né? A CIT é gestão, é transformação digital mesmo, né? Produto. A gente responde a uma demanda de negócio. No caso, quando você pergunta de descer os objetivos, isso depende sempre do objetivo do cliente. Qual é o objetivo de marketing do meu cliente? E aí eu vou desenhar um plano tático, quando a gente fala de performance, né? No meu caso, eu cuido de performance. Eu faço a campanha baseada no objetivo de negócio do meu cliente. Se ele quer awareness, é isso que a gente vai perseguir e é isso que a gente vai descer o plano tático. Vou olhar alcance, vou olhar CPM, vou olhar essas coisas todas. Se ele quer uma campanha de, sei lá, aplicativo, né, download, reengajamento, é por aí que eu vou olhar. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. Boa. Aí, ó, show do Alexandre. Tá ótimo. Aí, gente, eu queria deixar essa dica de leitura para vocês, tá? Chama Lean Analytics, é um livro do Aleister Crowley, que não é o Aleister Crowley, do Benjamin Yoskowitz, que fala um pouquinho sobre OKR, e fala também um pouquinho sobre D3, né? Além de outras questões de analytics. Esse modelo aqui que eu trouxe é um modelo muito legal, que chama D3, que é um modelo de mensuração. É uma planilha muito simples, mas é uma planilha que ajuda muito, né? Por exemplo, você quer lá medir, você quer ter um objetivo de negócio que é ganhar market share. Isso aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um aplicativo de streaming de música, né, que eu atendi numa outra agência, mas para mostrar para vocês como que é a descida das métricas, né? Então eles querem ganhar market share, né? Quer competir e tal. Qual que é o OKR de valor? Market share. Qual a estratégia que eles vão usar isso? Lançar novas features. A OKR de atividade é o lançamento de features por mês. Então, é isso que eles precisam fazer para ganhar o market share. Não só fazer as campanhas, que são muito táticas, mas para estar à frente da concorrência, eles precisam inovar, né? Isso aqui de uma maneira bem rudimentar, mas só para vocês entenderem como que é a descida. Passou disso, vem o tático. Tem alguns momentos, né, na gestão do produto. Então, a gente vai ter lá a ativação, a apresentação, a adoção, a conversão, a retenção e a monetização. A gente define uma métrica para cada momento, né? Então, para ativar, eu vou olhar impressões. Para apresentar o meu produto, eu só vou considerar apresentado quando ele instalar o meu aplicativo. Para considerar a adoção, e essa era uma métrica que era muito acompanhada nesse aplicativo em específico, era o que a gente chamava de Stream D7. Então, o cara instalou o aplicativo. Se ele não ouviu uma música dentro de 7 dias, ele não adotou, né? O aplicativo está obsoleto. Ele tem que ouvir uma música dentro de 7 dias. A conversão não é a instalação do aplicativo. Era a subscrição, realmente, né? Se ele pagou o plano, se ele assinou o serviço do streaming, né? A retenção era o churn, então entender se eu estava tendo o churn, né? Qual era a percentagem de churn por mês dos meus subscribers. E a monetização é eu entender o que a gente chama de ARPU, quando a gente vai falar de aplicativo, né? Que é o Average Revenue per User, que é quanto eu estou tendo de lucro por cabeça dentro do meu app. Aí você tem as outras métricas de controle, para você não ficar louco. Porque, assim, olhando uma métrica por fase, você controla muito melhor o seu negócio, né? Você consegue ver muito melhor onde você está tendo sucesso, onde você não está tendo. E para chegar lá, aí é que você vai olhar métricas que são as de controle, que são as mais táticas. Então, no caso de impressão, vou olhar acessos à loja, né? A loja de aplicativo, vou olhar o quanto eu estou pagando por download. No caso de apresentação, peraí, gente, meu cachorro está tendo um surto aqui.
quantos downloads diários eu estou tendo, quantos downloads mensais, e assim vai, né? Por métrica, por cada fase. E aí você tem isso aqui que eu chamo do operacional. Pegando aquelas métricas, aonde você vai ter a disponibilidade dessas informações. Então, por exemplo, no caso de um aplicativo, campanha de awareness, né? Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Link para... Ah, tá, pesquisa Não, pode ir tranquilo. Ah, tá. Aqui você tem a campanha de awareness, né? Por exemplo, putz, eu vou trazer isso para uma base de dados SQL. Quando é que eu vou disponibilizar? Semestralmente. Campanha de performance, vamos fazer uma campanha de performance para gerar download, putz, o Salesforce e Firebase. Então aqui você vai colocando, em cada fase do seu negócio, quais são onde esses dados vão estar disponíveis. E aí você vai montando os dashboards, né? Um dashboard estratégico, um dashboard tático e o outro dashboard operacional. O operacional é mais difícil, né? Porque é muita coisa, é muita informação de muitos lugares. Mas essa é a visão, né? Quando a gente vai montar dash, a gente sempre entende quem vai olhar cada coisa. O estratégico, cara, é C-level, é decisor. O tático é quem está no dia a dia, né? E o operacional são os analistas, quem está operando de fato as execuções. E uma outra coisa que eu comento também, né, a gestão visual, isso é super importante. Nem todas as empresas ainda seguem uma gestão visual, mas não deixa as coisas só no computador, né? Você tem um Kanban de projetos, reflete isso na parede. Você tem um roadmap de testes, também coloca isso na parede. Então, isso é importante porque mostra para todo mundo o que está acontecendo, né? Dá visibilidade. Tem uma coisa que a CIT faz que eu acho muito legal, que eles chamam de Gemba Walk, né? Não é um conceito da CIT, o Gemba Walk é uma prática antiga já, né? Ele quer dizer levar as pessoas até o local onde as coisas acontecem. É a Toyota, né, que criou esse conceito. E é basicamente pegar a diretoria e passar com eles ali no local onde está acontecendo. Esse local não precisa ser um local de produção, né? Pode ser um call center, pode ser aonde ficam os times de DevOps, ou o time de marketing, enfim, é dar visibilidade e fazer com que as pessoas se coloquem no lugar do outro. Porque é muito fácil você fazer uma pressão por prioridade sem você saber o que de fato está acontecendo no chão de fábrica, né? Então é interessante mostrar. E a gestão visual, a CIT faz isso de maneira primorosa, mostrar os entraves, mostrar os silos, o que está bloqueando, e aí você faz com que a própria direção, né, essa galera que não fica no dia a dia, se engaje e faça de fato com que a entrega aconteça, né? Isso é bem importante. A última coisa que eu queria falar, assim, essa não foi uma palestra focada em dados, né, mas que é a minha especialidade, mas eu acho que dados é o que ajuda muito a gente a trazer verdade, a gente a trazer valor, né, para a organização dentro de todo esse processo. Dados está no speech aí de todo mundo agora. Aqui eu não vou conseguir explicar exatamente, mas quando a gente fala de dados, tem que ser o apoio para qualquer tomada de decisão, seja de processo ou seja de comunicação. Então, dar valor nisso, né? E, gente, sei lá, é começar pequeno, sabe? Testar, eu já trabalhei em lugares pequenos, em lugares gigantes. Eu acho que tudo que eu consegui fazer de bacana foi começando devagar, né? Não adianta a gente querer botar os pés pelas mãos. Quando a gente vai falar principalmente de BI, de dados, é uma coisa de quebrar silo. Às vezes você mexe com egos, porque, enfim, porque a solução foi fulano que sugeriu, e às vezes, né, nem sempre os dados vão corroborar com aquilo. Então, trabalhar com dados é mexer na ferida. Não tem jeito, já estou acostumado. Mas a dica é essa, comece pequeno que a gente chega lá, tá? Tá aqui meu e-mail, meu LinkedIn, tá? Para quem quiser entrar em contato ou me adicionar, o material acho que vai ficar disponível, né, para vocês. E é isso, gente. Agora fica disponível aí, se alguém tiver alguma dúvida. Tem mais uma dúvida aqui, tá, do Alexandre, que é justamente sobre, ele pergunta, quando você tem a demanda do cliente, né, um exemplo, desenvolver um app mobile, a BTEC desenvolve mesmo ou isso é comprado de uma empresa terceira? Então,
Geralmente a gente terceiriza o desenvolvimento, porque não é o nosso core, né? A gente geralmente tem a ideia criativa, a mecânica, o que esse aplicativo vai fazer, enfim, a criatividade disso. E aí a gente coloca isso de pé com fornecedores. Ou, enfim, se o próprio cliente quiser desenvolver, depende de cada um. Mas não é o nosso core fazer desenvolvimento de apps. Tá. É terceirização, né? E o Felipe, ele pergunta aqui justamente mais particular. Ele quer saber o seguinte: quem quer começar na área de performance marketing, qual que é o melhor caminho? Qual que é a tua dica? Legal. Fê, eu acho que assim, cara, gostar de estudar dados, que eu acho que é o principal ponto. Quando a gente fala de marketing, as faculdades, né, atualmente está se melhorando isso, mas no currículo de publicidade, propaganda e marketing não tem digital, né? Todo mundo que já passou nos times que eu gerenciei, e até mesmo eu aprendi muita coisa na raça. Então, acho que esse é o ponto, assim, estudar dados, que eu acho que é sine qua non, assim, e tentar ser curioso, sabe? Não ficar só na parte de mídia, que é o grande ponto de performance. Entender um pouquinho de criação, pensar em jornada de cliente, estudar um pouquinho de estratégia, ser curioso, né? Não te recomendo fazer uma faculdade assim que, tipo, vou ser um profissional de digital fazendo essa faculdade aqui. Não, cursos curtos. Udemy, tem também o Emeritus, que tem vários cursos curtos que são legais. Recomendo isso. Esses cursos curtos, técnicos, que vão te fazer ser uma pessoa hands-on. Acho que é isso. E só aproveitando essa pergunta, Gustavo, esses cursos, vamos dizer, de pequena duração e são sempre virtuais, eles são bem vistos no mercado? Depende de onde você faz, né? Você tem a ConSchool, você tem também a Miami School também, que tem cursos muito bacanas mais na área de comunicação, que são bem vistos. Tem escolas bem bacanas aqui em São Paulo, assim, que o custo às vezes não é tão acessível, mas também não é tão caro quanto uma pós. Mas são bem vistos, sim, dependendo de onde você faz. Pesquisar bem. Isso não tem jeito. Pessoal, Isso. o painel está aberto ainda. Quem quiser fazer perguntas, sinta-se à vontade, tá? Eu só vou passar um pequeno recado aqui. Estou passando aqui a pesquisa de satisfação. Por favor, pessoal, se puderem, respondam para a gente, que esse feedback é muito importante para a gente, tá? Eu vou mandar também essa mesma pesquisa para todas as pessoas que estavam cadastradas lá no Simpla, tá? Então, quem que vai responder aqui hoje e, porventura, receber o e-mail do Simpla solicitando o preenchimento da pesquisa, desconsidere. E, pessoal, quem quiser pode participar junto com o Gustavo nas redes sociais dele, tá? Você pode deixar os teus contatos na tela, Gustavo? Sim, aqui, ó. Isso, acho que só tá o finalzinho lá, o ponto .com, que acho que tá faltando Isso. Eu vou o colar no Gmail. chat. Peraí. Isso, melhor ainda. Aí, ó. Prontinho. Isso. Então, pessoal, essa foi uma daquelas apresentações que a gente tentou sair um pouquinho do nosso mundo, tá? A gente sempre fala de métrica, metodologias, melhores práticas, mas a gente esquece que a gente não vive sozinho. É uma equipe, né, um squad, é formado de multidisciplinas, e o Gustavo está aqui para provar que isso é fato, tá? Todo mundo tem dor, mas todo mundo precisa enxergar onde está a solução. Gustavo, quer fazer uma consideração final? Não, gente, eu acho que é isso. Obrigado pelo convite de novo. Super prazer. Super bacana, assim, ver isso acontecendo online, né? Eu acho que, tipo, a gente foi forçado, de certa forma,
por isso tudo que está acontecendo a se transformar, né? Tipo, eu estava até falando com uma pessoa do Facebook hoje que falou assim, nossa, o Facebook, não, e tal, ele me perguntou como é que estavam os investimentos, não sei o que, né? Eu falei, cara, digital agora vai ser, né? Já era, né? Vai ser a bola da vez. Então, acho muito legal essa conexão, mesmo estando cada um na sua casa, todo mundo se interessando. Acho que a gente vai sair meio diferente dessa crise toda. E, enfim, espero que todos fiquem saudáveis, fiquem em casa, se cuidem. E é isso. Obrigado de novo e estou à disposição. Isso. Só tem uma última pergunta aqui do Fabiano. Ele fala justamente que quando você fala em dados, né? Você utiliza algum histórico para auxiliar na sua assertividade dos resultados? Ou seja, você tem dados, com base em que você mensura, né? Que você compara? Então, deixa eu ver aqui. Você utiliza algum histórico? Então, nessa questão de histórico, depende muito. Por exemplo, o ideal é que você faça um benchmark de você mesmo, né? Se você não tiver uma média mercado. Por exemplo, muito cliente me pergunta assim, qual que é a média de taxa de conversão? Cara, não existe, porque isso depende da experiência que você está entregando para o cliente, se o seu site está estável, se o seu produto é bacana. Existe aí uma galera que fala que a média de taxa de conversão de e-commerce é 2%, mas eu já vi e-commerce com 8%, 9% de conversão. Então depende muito. O ideal é você desenhar um benchmark seu mesmo. Por exemplo, você começou um ano de operação, aí você está lá já com 6 meses, com 1 ano de histórico de dados. Sempre compara as métricas do mesmo período, janeiro contra janeiro, fevereiro contra fevereiro, né? É básico, mas é isso que tem que ser feito. Sempre tento desenvolver benchmark do cliente mesmo. Porque se a gente fica olhando o mercado, tem muitas variáveis que estão impactando essas ditas médias mercado, né, que a galera fala. Então, o ideal é você fazer um bench seu mesmo. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Enquanto o pessoal não sei se dá um tempinho mais, pessoal, perguntar, só uma dica para vocês. Eu vou disponibilizar essa apresentação do Gustavo, tá? Logo depois da pesquisa de satisfação. Então, pessoal, respondam a pesquisa, não precisam, críticas são bem-vindas, a gente precisa sempre melhorar. E, Gustavo, sinta-se à vontade em fazer. Opa, tem mais um aqui, ó. Uma pergunta: tem alguns sites de cursos que você pode indicar? Tem sim. Esse que eu falei para vocês, o Udemy, tá? Eu vou colocar aqui, ó. O Udemy é muito bacana. Tá. Tem a Conschool, que é ótima, tá? Conschool. Para quem quer fazer curso de comunicação, eu diria a Miami Ed School, que eu estudei lá, que é super respeitada. Miami, né? Desculpa, Miami Ed School. Aqui, ó. Ela é ótima, tem cursos de curta duração. Tem também a São Paulo Digital School. E a Digital House também, que é bem bacana. Essa já é famosa. Essas são bem reconhecidas. O Udemy é um aplicativo que tem cursos avaliados, né, de usuários, e tem muita coisa legal. Udemy você pode fazer curso de SQL, coisas mais técnicas, tipo Excel avançado, tem umas coisas bem legais. A Conschool é uma escola bem focada em e-commerce, em Udacity também, é bem bacana. A Miami Ed School é comunicação, então, tipo, se você quiser estudar planejamento de comunicação, criação, é lá. E a São Paulo Digital School tem cursos de inbound marketing, coisas mais focadas em conteúdo, e a Digital House tem tudo, tem o X, tem muita coisa legal. Assim, de faculdade, eu diria que impacta, né, a FIAP, onde eu estudo, é bem bacana para cursos voltados para digital. A ISPM também, óbvio, né, que é uma referência. Então, essas aí eu acho que são bem legais. Tiago, legal. Uma pergunta. Pode fazer.
Mais ou menos quanto tempo de estudo para chegar num nível, um nível mediano aí para competir aí com as vagas, né, no mercado? 1 ano, 2 anos de estudo, quanto tempo mais ou menos? Cara, assim, eu comecei em 2012 e hoje eu sou gerente, já faz uns 3 anos que eu sou gerente, e eu tô com, sei lá, com 30 anos, né? Então, antes disso, eu demorei acho que uns 2 a 3 anos para conseguir chegar, né, na posição de gerência. No caso de agência, quando você trabalha em agência, a agência muda muito rápido, né? Tem uma rotatividade muito alta. Não é o ideal, óbvio, mas enfim, é a geração que hoje a gente vive, né? Essa coisa de ficar 10 anos numa empresa, eu acho que daqui a um tempo, né, já está extinguindo isso. Cada vez mais raro, né? Cada vez mais raro. Então, eu acho que assim, você estudando, você começando a fazer algumas coisas, em 2, 3 anos você consegue se colocar bem. E é aquilo que eu falei, começa fazendo coisas pequenas, que foi o que eu já tive cliente que investia R$1.000 por mês. É com esses pequenininhos que você faz muito com pouco que você aprende a ser de performance. Porque é isso, gente. Rato de performance é quem tá ali no número, sabe? Quem tá ali caçando o níquel ali. É isso aí, é o digital. É isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Pode fazer pelo chat ou no áudio, como o Márcio fez. Bom, acho que agora a gente finalizou mesmo. Bom, Gustavo, agradeço muito a sua disponibilidade. Imagina. Foi assim, foi fora da caixa, né? A gente não imaginava que seria desta maneira. Agradeço muito, agradeço também muito aos participantes por estarem aqui até quase 10 horas, 9h40. Sim, muito disponíveis para esse bate-papo muito legal. Tá ótimo. Gente, obrigado. E eu te mando a apresentação, né? Isso, depois a gente conversa direitinho. Ó, o Guilherme tá querendo um abraço e um beijo da Xuxa para você e para sua noiva. Ô, Guilherme, manda você, né, meu? Gente, se cuida. Obrigado. Até mais. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Boa noite aí. Boa noite. Tchau, tchau.